Olá, bem-vindos a mais um Em Direita Brasil, hoje com temas extremamente relevantes para a sociedade brasileira. A apreensão de entorpecentes, Proerd, você sabe como funciona, o que é? Bailes funk incomodam você na sua cidade, na sua região? Para falar sobre esses temas, temos a presença do Tenente Coronel Emerson Friano, comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar. Boa tarde, Coronel, bem-vindo. Muito obrigado, Mourão, pelo convite. É uma honra e uma satisfação e espero responder à altura do programa todos esses questionamentos. Obrigado, Coronel. Eu queria começar com uma pergunta extremamente importante para a sociedade. A apreensão de entorpecentes, Coronel, qual o trabalho que a Polícia Militar desenvolve para coibir o tráfico de drogas? Mourão, é uma pergunta muito importante e eu gostaria primeiramente de dizer que a Polícia Militar de janeiro até outubro deste ano teve em todo o estado 189 toneladas de droga das mais variadas apreendidas. No caso do 38º Batalhão, que é a região onde eu comando, que fica na região sudeste da capital paulista, os principais bairros são Parque São Rafael, Fazenda da Juta e São Mateus. Nós tivemos 1 tonelada, 350 quilos apreendidos até o final do mês de novembro, haja vista que dezembro ainda estamos em andamento. Como que é feito o nosso trabalho? Nós temos várias fontes para receber esse tipo de informação. O nosso sistema de inteligência trabalha a campo, com viaturas descaracterizadas, com pessoas descaracterizadas e fazendo levantamentos, verificando pontos onde existem não só drogas, mas também de ilícitos. E diante disso, nos alimenta de uma forma convincente e principalmente de uma fonte segura do que está acontecendo em determinado lugar. Além disso, nós também temos o Disque Denúncia, o 181, onde a pessoa não precisa se identificar e ela faz a sua denúncia referente aos mais diversos delitos, e nesse caso específico, do tráfico de drogas. Nós também temos os CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança, que é realizado uma vez por mês. Procure saber onde é na sua região. E é importante você participar, porque com a sua participação faz com que essas informações e tantas outras que sejam de interesse da segurança pública, da qual a Polícia Militar é responsável, fazer com que haja uma melhoria da prestação de serviços que nós temos para a nossa sociedade. É importante também lembrar de que toda essa gama de informações e algumas outras que nós trabalhamos faz com que haja um entrelaçamento dessas informações para que nós possamos, de uma maneira pontual, específica, fazer com que haja a prisão desses criminosos, assim como a retirada de circulação de drogas ilícitas da nossa sociedade. E isso acaba fazendo com que menos pessoas fiquem viciadas e, por consequência, trazendo problemas não só para a saúde, para a família, mas também para o nosso dia a dia. Obrigado, Coronel. Uma outra pergunta. O tráfico de drogas, o senhor, nas prisões que o senhor efetua, nos números que o senhor tem no seu batalhão, o senhor acaba por encontrar pessoas de todas as classes sociais, pessoas mais abastadas, pessoas mais ricas, pessoas de uma classe social com mais dificuldade. Qual o tipo maior de criminoso que o senhor encontra? Na verdade, nós não temos um perfil típico. Como você mesmo pontuou, ele é muito eclético, ele é muito mesclado. Nós encontramos pessoas que realmente têm um poder aquisitivo maior, mediano e menor. De fato, a grande maioria acaba sendo de pessoas que têm o seu poder aquisitivo muito menor. Talvez até pela, não que justifique, mas talvez pela situação que infelizmente o país se encontra de desemprego, e aí por consequência disso, talvez a facilidade de ir para o mundo do crime. A droga, infelizmente, ela rende, não só no Brasil, mas no mundo todo, quantidades enormes de dinheiro e, por consequência disso, acaba sendo um atrativo. Haja vista de que a droga, o seu comércio, ela rende um volume muito expressivo. Na verdade, se for vermos, não só no mundo, mas também no Brasil, o tráfico de drogas é o principal volume de dinheiro. É seguido posteriormente de tráfico de armas e munições e, em terceiro lugar, pela prostituição. E no caso do tráfico de drogas, nós percebemos também, diante daquilo que você pontuou, a faixa etária. Não existe especificamente só homem ou mulher. Nós temos muitos homens, muitas mulheres, sejam adolescentes, crianças e pessoas inclusive de terceira idade, que estão dentro desse tipo de crime. Volto a dizer, talvez isso possa ser o déficit de emprego que existe na nossa sociedade, mas não justifica. Porque uma pessoa de boa índole e de caráter vai conseguir, mesmo que seja do mais simples e humilde emprego, para conseguir o seu sustento honestamente.
Então nós percebemos de que não só a faixa etária, mas também a faixa econômica, ela é bastante eclética, respondendo diretamente à sua pergunta. Coronel, quando existe um confronto, por exemplo, uma apreensão de droga, o marginal ele ostenta um disparo contra a polícia, existem mortes no local, qual o procedimento da polícia? O sentimento da polícia em cumprir o seu dever, em ter a legítima defesa? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Diante de um fato como esse, onde a viatura chega no local onde tem um tráfico de drogas e acontece de haver, por parte do infrator, um tiro contra o integrante da Polícia Militar, dependendo do que acontece, é claro que isso não existe uma regra, mas ele vai poder se abrigar e, se for o caso, de revidar essa injusta agressão. A ideia não é, em momento algum, fazer com que o indivíduo venha a óbito ou lesioná-lo. A ideia é de que ele seja preso. A ideia da Polícia Militar é que esse indivíduo seja preso e não que ele venha a sofrer eventualmente uma lesão ou perder a vida, conforme eu disse anteriormente. O detalhe é que quando você está trabalhando e você vê uma situação como essa, e se depreende, ou melhor dizendo, com uma situação como essa, é uma situação que nos deixa bastante entristecido e nos preocupa, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho e o indivíduo está além da lei, ele está em uma atividade ilícita e, por consequência dessa ilicitude, ele se sente no dever de defender aquilo que ele entende que seja importante. Todavia, é a nossa obrigação de fazer com que a lei seja cumprida. É uma das cláusulas pétreas da instituição Polícia Militar de São Paulo. Uma outra pergunta, coronel. Quando vocês se deparam com um tráfico de drogas, né, o indivíduo está lá, está no flagrante delito, se os senhores encontram um pai viciado, uma mãe alcoólatra, a Polícia Militar, além de cumprir o seu papel, o seu dever, ela tem alguma orientação para esses cidadãos que chegaram a romper a barreira da lei? Uma situação como essa acaba acontecendo às vezes, não é muito comum, porque na verdade a gente percebe mais com o usuário e não com o traficante. Então esse tipo de situação nós nos deparamos particularmente mais com o usuário. E em situações como essa, às vezes na delegacia também é entrar em contato com a assistência social do município, para que eles possam interagir e poder, se for possível, ajudar essa pessoa que tem um problema de saúde. O Brasil adotou a postura de que o usuário de droga, ele na verdade, ele tem um problema de saúde. E diante disso, ele precisa ser tratado e não ser preso. Correto. Uma outra pergunta, coronel. Em visita ao seu batalhão, eu pude constatar que o senhor também atua em alguns projetos sociais, né, dando alimento aos cidadãos. Qual o sentimento que move o senhor, além de ostentar a farda da Polícia Militar com muito orgulho? É justamente a solidariedade e fazer em prol do próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Isso que você comentou, nós fazemos alguns trabalhos sociais na área do nosso batalhão, em especial trazendo para o esporte. O esporte, eu sou instrutor de educação física, sou suspeito em falar, mas o esporte ele acaba agregando, trazendo crianças, adolescentes, e isso faz com que essas pessoas acabam saindo eventualmente de possíveis delitos no futuro, porque acabam criando uma identidade junto com o policial militar. O policial militar é uma pessoa que trabalha, que faz o seu trabalho dioturnamente e diante disso, ele é que deve ser a referência positiva da sociedade e não o infrator da lei, como infelizmente acaba acontecendo em diversos pontos do nosso Brasil. E em São Paulo não é diferente. Então, a partir do momento que a gente tem essa escola de esportes, onde voluntários do nosso batalhão, no horário de folga, acabam ensinando artes marciais como defesa. E aí, diante disso, essas crianças, que são das imediações da sede dos nossos quartéis, acabam comparecendo de uma maneira também voluntária, com a autorização dos pais, para poder ter, durante 1 hora, 2 vezes por semana, esse tipo de instrução de uma forma gratuita. Uma última pergunta. Que mensagem o senhor deixa aos jovens que pensam em traficar, ingressar no mundo das drogas? Qual a mensagem que o senhor deixa como pessoa? É um caminho que infelizmente não tem volta, porque cada vez mais você vai ficar envolvido com esse tipo de coisa, com pessoas que infelizmente são inescrupulosas e a possibilidade de você perder a vida é muito grande, seja porque você pode ficar eventualmente preso pelo crime que está cometendo ou eventualmente num confronto com uma facção criminosa rival, ou até mesmo, infelizmente, num confronto onde haja com a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar, a polícia federal, porque o indivíduo não quer ser preso. E é um caminho muito tortuoso, muito espinhoso. Infelizmente, nós conhecemos pessoas que depois de serem presas se dizem arrependidas. Deveria ter pensado isso antes e não depois do fato.
Então, se você é jovem, se você é adolescente, acaba tendo esse tipo de referência, pense, porque é a sua vida, é a sua liberdade, o que você pensa para o seu futuro. Não pense no momento de agora e no amanhã. Será que ia ser interessante o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua namorada, dependendo do caso, até mesmo a sua mulher ou o seu filho, ir te visitar na cadeia? É isso que você espera para você e para sua família? Reflita, pense nisso. Obrigado, Coronel. Vamos chamar os nossos comerciais. Voltamos em breve no próximo bloco com o Tenente Coronel Emerson Friano. Voltamos com Endireita Brasil com um assunto extremamente importante, o ProERD. Você sabe como funciona, qual sua finalidade, para sanar as nossas dúvidas. A presença do Tenente Coronel Emerson Friano. Comandante, como funciona o ProERD? O que é? Mourão, o ProERD é o Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência. Nasceu em 1984, no Departamento de Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos. Diante ao sucesso que teve nesse país, por esse programa, a Polícia Militar de São Paulo acabou trazendo para o Brasil aquilo que foi aplicado para esse grupo de pessoas, adolescentes e crianças, e fazendo com que houvesse um plano piloto e, diante do sucesso que teve desde 1997, que foi a sua implantação aqui no estado de São Paulo, mais de 3 milhões de crianças que já passaram pelo programa. E diante disso, essas crianças passaram não só a resistir às drogas, mas também a não praticar a violência, respeitar o colega, respeitar o próximo, respeitar o professor, respeitar inclusive os seus parentes. E no caso da região onde eu tenho atuação dos meus subordinados, na área do meu batalhão, aonde fica na região da Fazenda da Juta, Parque São Rafael e São Mateus, nós tivemos mais de 5.500 crianças em média por ano. Para que você possa ter uma ideia, Mourão, eu vou dar uma olhadinha aqui nos dados. No ano de 2018, nós tivemos 5.778 crianças que passaram pelo programa sob nossa responsabilidade. Em 2019, foram 5.923. E, infelizmente, esse ano de 2020 não houve o programa por causa da pandemia. Coronel, como as escolas têm acesso a esse tipo de trabalho da Polícia Militar de prevenção ao uso de entorpecentes e noções de civilidade, de moralidade para as crianças, para os jovens? É ministrado o programa na 5ª e na 7ª série. Eram as idades mais adequadas para a aplicação do programa. E diante disso, quando o programa veio para o Brasil, essa implantação ela foi seguida na estrutura semelhante ao que foi feito lá nos Estados Unidos. No que diz respeito às escolas, atendemos não só as escolas estaduais, municipais e também as particulares. Todavia, como a quantidade de pedidos dessas escolas acabam sendo muito grande, a demanda é maior do que a gente consegue fazer com que haja essas instruções, então acaba havendo um acúmulo, infelizmente. Até porque esse é o tipo de prevenção que nós chamamos de prevenção primária. Na verdade, não compete à Polícia Militar esse tipo de ação, mas nós queremos, por meio de instrução, ensinar os nossos alunos, em especial as nossas crianças, para que ela, no futuro, não seja um adulto envolvido com fatos ilícitos, ou até mesmo envolvendo violência. Então, diante disso, essas escolas, ao fazerem os pedidos, nós fazemos uma distribuição equitativa de cada área que nós atuamos, para que possa ter escolas estaduais, escolas municipais e escolas particulares da mesma forma, de uma maneira indistinta, para que todos sejam contemplados. E diante dessas necessidades dessas escolas, a gente acaba fazendo a distribuição da prioridade. Em qual período? Como eu disse anteriormente, são 10 lições e são 2 vezes por semana que acaba tendo esse tipo de instrução. Então, diante disso, após término de instrução com aquela escola, e não tem só uma sala de aula, nós temos outras salas de aula, é feito com que uma outra escola possa participar desse programa conosco. Comandante, como a Polícia Militar identificou a necessidade de prevenção dos jovens entre 5ª e 7ª série? Como foi identificada essa necessidade principal?
Foi observado nos Estados Unidos, como eu me referi anteriormente, que essas duas séries acabavam sendo as principais justamente pela idade das crianças que estudavam nessas respectivas séries. E diante disso, aqui no Brasil, a semelhança do que aconteceu com os americanos, acabou se implantando também na quinta e na sétima série. E nós tivemos excelentes resultados. Essas duas séries, por causa das idades, acaba sendo bastante interessante na formação da criança esse tipo de informação. São pontos importantes para que ela possa não só resistir às drogas, que é o que se aprende na quinta série, mas também à violência, ao bullying, ao trato e à civilidade na sétima série. Perfeito. E uma última pergunta: como eu, cidadão, diretor de escola, posso solicitar esses trabalhos junto à Polícia Militar? Você que é diretor de escola, ou até mesmo você que é pai, que é tio e que tem um parente que está na escola, peça e cobre da sua escola. E a escola peça ao quartel da Polícia Militar mais próximo da onde se localiza para que haja esse programa. É claro que, como eu já disse, são muitas escolas que pedem e nós queremos atender a todos. Como o nosso efetivo não é o suficiente para poder atender a todas as demandas, acabamos selecionando escolas estaduais, escolas municipais e escolas particulares na mesma quantidade para que cada uma delas possam ser contempladas. Então não existe uma distinção porque é escola particular em detrimento da escola pública ou o contrário. Então nós fazemos uma distribuição equitativa de escolas para que todos possam ser atendidos de uma forma igual. Perfeito, coronel. Nesse tempo em que as crianças foram atendidas, hoje são adultos, existem números para saber quais dessas pessoas que ingressaram na vida adulta estão usando entorpecentes ou ingressaram no crime organizado? Existe alguma estatística, algum estudo da polícia? Mourão, infelizmente, esse é o tipo da informação e de dado que não tem como quantificar. Nós gostaríamos sim de saber se está sendo efetivo e eficaz. Nós não temos como ter esses números absolutos, mas nós podemos afirmar que das inúmeras escolas que nós temos participado, várias e várias crianças que, quando se tornam adulto, muitas delas ingressam na Polícia Militar ou eventualmente em outro tipo de emprego e se lembram principalmente dos instrutores e das aulas que aprenderam. Então isso é muito gratificante. E digo mais, uma vida que porventura não vá no caminho do crime já valeu a pena o programa. Coronel, para encerrar nosso último bloco, qual o tempo de duração desse curso para as crianças do PROERD? Quando a escola procura o quartel da Polícia Militar da sua região para que o programa seja ministrado, a duração das aulas gira em torno de 45 a 60 minutos. E os horários, a própria escola é que irá definir, porque ela tem a sua grade horária e ela sabe qual seria o melhor horário para que houvesse a implantação do programa. E isso é algo conjunto da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública. É uma portaria conjunta, fazendo com que haja nas escolas estaduais a implantação desse programa. Então, o senhor que é diretor, a senhora que é diretora, procure o quartel mais próximo para que ele possa ajustar os horários de acordo com a sua necessidade, tanto de manhã quanto à tarde, para fazer com que os seus alunos sejam pessoas no futuro, não só honestas, mas também que possam combater o uso de drogas e não usarem as drogas. Obrigado, coronel. Vamos chamar um intervalo agora e retornamos em breve com Endireita Brasil. Voltamos com Endireita Brasil, agora com o assunto baile funk. Para sanar as nossas dúvidas, Tenente Coronel Emerson Friano, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar. Comandante, os bailes funk, quando a polícia é chamada, onde o evento acaba se tornando um distúrbio, quais as medidas que a polícia tem tomado? Mourão, deixar muito bem claro que o baile funk é um evento cultural e isso faz parte da cultura da nossa sociedade, da mesma forma que o reggae, da mesma forma que o samba, da mesma forma que o forró, o sertanejo e tantas outras coisas. O problema não é o baile funk. O problema é que as pessoas que vão para esse tipo de manifestação cultural, não é uma manifestação política ou eventualmente contra algo que está sendo feito, mas esse tipo de participação das pessoas acaba havendo por pessoas de má fé, de má índole,
tráfico de drogas, eventualmente utilização de carros que foram roubados ou furtados e eventualmente até de prostituição. O problema está justamente nesses aspectos que a gente acabou de falar. O baile em si não é o problema, e sim esse tipo de ilícito, esses ilícitos, ou melhor dizendo, que acabam ocorrendo nesses locais. A Polícia Militar, em especial o 38º Batalhão, atua de uma forma preventiva, até porque, como previsão constitucional, nós temos que fazer a prevenção. Então nós chegamos antes no local, fazemos com que o policiamento ostensivo seja distribuído, de tal forma que se porventura naquele ponto que estava previsto a realização desse tipo de evento, ele seja coibido. Em que sentido? Existe a possibilidade sim de que haja o ajuntamento, o agrupamento de pessoas, desde que não haja uma interdição de via, pode ser numa praça inclusive, e também respeitando o horário. Afinal de contas, nós temos trabalhadores que também querem dormir. O detalhe disso tudo, muitas vezes, é que essas pessoas acabam colocando o som alto e com esses carros que, mesmo legalizado, faz com que esse som haja uma reverberação do som e a necessidade de que isso não ocorra, justamente por causa do sossego público que está sendo infringido. Então, diante disso, nós atuamos em conjunto com a Prefeitura para que haja a apreensão desses veículos por causa do som que está elevado. Quando nós somos chamados, no momento em que nós não chegamos antes. Afinal de contas, quando nós chegamos antes, nós percebemos que esse tipo de evento acaba não ocorrendo. De que maneira é estipulado o limite do som que o cidadão pode ouvir ou não? Horário que ele pode, até que horário ele pode ouvir isso aí? Na verdade, cada prefeitura, cada município tem a competência legislativa para falar sobre isso. Então, no município de São Paulo, por meio de uma lei municipal, nós temos uma quantidade de decibéis que é permitido. E aí, acima disso, caso ocorra esse tipo de barulho, que daí é considerado como um barulho, o veículo, por causa do som, ele é apreendido. Supondo que não seja um veículo, o indivíduo acaba colocando uma caixa de som. Esse equipamento ele é apreendido pelos fiscais da prefeitura. Quem faz isso são os agentes vistores, que têm os equipamentos chamados decibelímetro, que é um equipamento que vai medir justamente quantos decibéis a altura daquele barulho. E diante disso, apreendido. Perfeito, comandante. Como os cidadãos que querem ter direito ao lazer, como eles podem solicitar a um espaço público para fazer a sua festa? É junto à Polícia Militar, junto à Prefeitura? Sendo uma área pública, a Prefeitura é que tem competência. Então você deve procurar, no caso da cidade de São Paulo, a subprefeitura da sua região, para que aquele espaço público possa ser destinado no dia, no horário que você deseja. E diante disso, haverá inclusive, por parte do órgão municipal de trânsito, que é a CET, o cercamento daquele espaço para que aquele evento possa ocorrer. Isso você vai procurar no site da prefeitura ou, como eu já disse e reforço, você indo pessoalmente na subprefeitura da sua região e lá conversando com o responsável para que você possa ter aquele espaço, naquele horário e ter, obviamente, a comunidade participando. Apenas lembrando que, infelizmente, vivemos um momento de pandemia e que, nesse momento, isso não é possível. Mas, supondo de que isso, dentro em breve, possa ser realizado, procure a subprefeitura da sua região. Perfeito, comandante. Quando a Polícia Militar se depara dentro do movimento cultural, da festa do baile funk, com ilícitos, qual o procedimento? A Polícia Militar, como eu já disse e reforço, ela atua de uma maneira preventiva. A ideia é fazer com que o nosso policiamento seja distribuído antes de que ocorra o evento. Se o evento já está acontecendo, as viaturas vão fazer com que haja o cerco daquele local e aí sim, de uma forma técnica da qual nós trabalhamos, iremos verificar quais são os veículos que estão envolvidos, se porventura tem tráfico de drogas e tomar as providências que a medida legislativa nos determina. Perfeito, comandante. O senhor tem, por acaso, dados que indiquem a faixa etária dos frequentadores dos bailes funk? São mais jovens, adultos? O senhor teria esses dados? Temos adolescentes e adultos jovens. Então, em torno dos 14 e 15 anos, até por volta dos 30, 35 anos, é a faixa etária que nós percebemos. Mas um detalhe importante que você que está nos assistindo saiba. No caso da nossa região,
lá na região sudeste da capital paulista, nós estamos tendo sucesso de que esse tipo de ilícito não ocorra. Isso não quer dizer que não haja perturbação do sossego. O que seria perturbação do sossego e o baile funk? O baile funk eu tenho uma aglomeração de pessoas com um som muito alto. A perturbação do sossego, se eu paro o meu carro, eu estou com mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 colegas, estamos tomando uma cerveja e o som está alto, isso não é considerado baile funk, e sim perturbação do sossego. A aglomeração de pessoas em determinados locais e devido a essa grande quantidade de pessoas é que vai fazer a distinção da perturbação do sossego com o baile funk. Comandante, como o cidadão comum pode contribuir com a polícia em uma situação como essa? Entre em contato com o 190 e registre a sua denúncia. Caso você saiba de que vai ocorrer um evento na sua região, entre em contato com o 190 ou até mesmo com o 181 no Disque Denúncia, ou até mesmo ligue para o quartel da sua região para fazer com que haja um planejamento daquele quartel e nós possamos atuar de uma maneira preventiva para que esses ilícitos não ocorram. Infelizmente, o problema desse chamariz do baile funk acaba sendo as drogas, acaba sendo a prostituição, os veículos que muitas vezes são ilícitos e nós coibimos e tentamos fazer o nosso melhor para que isso não ocorra. Mas nós precisamos que o cidadão colabore fazendo com que haja esse tipo de denúncia, porque nem sempre nós conseguimos estar de uma forma antecipada, que é a melhor forma de nós atuarmos. É pela antecipação e não quando o problema infelizmente já está acontecendo. Para o cidadão que quer fazer o seu baile funk, a sua festa, como seria hoje, vivendo essa pandemia mundial, um baile funk dentro dos padrões legais? Infelizmente, por causa da doença, não convém que se haja a realização de aglomeração, mesmo que seja feito de uma forma aberta. Então, por exemplo, num galpão, isso não seria adequado. Se nós não tivéssemos numa pandemia, a minha sugestão seria, eventualmente, numa chácara, num local afastado, para que as pessoas que moram naquelas proximidades não fossem incomodadas pelo evento que você quer fazer. Então você aluga um espaço, assemelha um casamento, por exemplo, que aluga um buffet, e ali você faz a sua festa juntamente com seus convidados. Não há problema nenhum, você não precisa pedir autorização para ninguém. O que nós sugerimos é de que haja, não nesse momento, mas lá na frente, quando nós tivermos uma situação melhor, esse tipo de ação, porque daí você vai ter um local restrito, fechado, você não vai ter pessoas que estarão lá de uma maneira inconveniente, quem sabe até mesmo de uma forma criminosa, e um controle muito melhor, e quem sabe até mesmo você fazendo novas amizades e fazendo com que haja, aí sim, uma integração e uma interação entre a comunidade da qual você faz parte. Obrigado, coronel. Quero agradecer a todos aqui. Chegamos ao fim de mais um Em Direita Brasil, com a presença do Tenente-Coronel Emerson Friano, comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar com tamanhas informações. Orão, eu agradeço, estamos à disposição. Você, cidadão comum, conte com a Polícia Militar, porque nós estamos aqui para trabalhar por você. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Até mais.